De acordo com o levantamento divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o milho, que é considerada a principal cultura da segunda safra, deve apresentar uma redução na sua produtividade. O motivo da queda de produção é a baixa ocorrência de chuvas entre os meses de abril e maio. No município de Matão, o impacto das condições climáticas é tão sério que nem safrinha vamos ter. A grande maioria de quem apostou no plantio de rotatividade de culturas vai amargar perda total. A gente nota aqui que é uma área típica do milho safrinha ou safra de inverno, que para essa propriedade, para essa região, a perda da produção é de 100%. Aqui é mais caro colher do que jogar fora, entendeu? Então isso mostra o prejuízo que a falta de chuva, né, deu para o milho safrinha no Brasil, que a Conab estima uma média de perda de produtividade e produção em torno de 15%. Mas nesse ponto que a gente está aqui e a informação de outras propriedades no estado de São Paulo é de 100% de perda de produtividade e produção, Luiz. 15% no Brasil e aqui em Matão onde estamos é 100%. Perfeito, a gente pode ver nesse milho aqui que é um belo exemplo, né? Faltou chuva e a produção aqui vai ser zero, não há condições de colher uma área como essa. Agora, Zucca, me fala uma coisa, o que é safrinha, para a gente entender melhor? O milho safrinha começou... ou plantio de inverno, ou de segunda safra, como a gente diz, começou a partir dos anos 80, Luiz. Porque o plantio de verão, ele é de setembro até dezembro, dependendo da chuva, né? E essa colheita dá em março, dependendo do ano também, fevereiro, março. Aí até o outro plantio, esse solo ficaria parado, ou seja, é um solo que fica perdendo, podia ser mais rentável, né? E produzir. E a partir dos anos 70, a Embrapa fez uma série de estudos que viabilizou o plantio da segunda safrinha, que pode ser o milho, pode ser o sorgo, pode ser o girassol, pode ser o trigo. Tem uma série de culturas que preenche essa necessidade para o plantio de inverno ou de segunda safra, que tem uma rentabilidade muito boa para o produtor, inclusive. Quer dizer, uma plantação que serve para ele cobrir os custos dele durante o ano, é isso? Sem dúvida, ela é de um investimento menor do que a safra de verão, porque ela vai menos adubo, tem menos incidência de praga e doença, porque a umidade relativa é menor. Enfim, ela é de um baixo investimento em relação à cultura de verão, porém com uma produtividade menor, porque os dias são mais curtos, né? O fotoperíodo é diferente, menos chuva, razão pela qual ela é mais suscetível à falta de chuva. Porque se a gente pegar de fevereiro até março, que é a janela de plantio da safrinha, esses 3 meses chove. Janeiro, fevereiro desse ano foi o menor índice pluviométrico dos últimos 80 anos. Então, uma pequena queda na quantidade de chuva por safrinha é praticamente vital para a não produtividade. E já o milho de verão, ou a cultura de verão, não, porque se a gente pegar dezembro, janeiro, fevereiro e março, chove praticamente aí 1/3 da precipitação do ano para nós, né? Com relação ao milho, existe a possibilidade até de uma terceira safra, é isso? Em algumas regiões com milho irrigado, sim, dá até para fazer. Tira a segunda safrinha, o primeiro plantio é de soja, a segunda de milho e a terceira também de milho na área irrigada, porque se essa colheita estivesse bem sucedida, fosse colhida hoje, amanhã, por exemplo, eu poderia plantar uma terceira, mas aí teria que ser com irrigação na área de pivô. No Goiás é muito comum isso, né? O milho para agroindústria, inclusive. Agora, Zúculo, a safra da soja também teve ela foi retardada, né? Principalmente aqui na nossa região. A produtividade nossa aqui foi menor do que a média do Cerrado, por exemplo. Perfeito. A soja é um exemplo assim muito... Não só a soja, como o milho, praticamente todas as culturas, né, tiveram um problema de falta de chuva, né, escassez de chuva. Porque, como eu disse, janeiro e fevereiro, ou até hoje, o início de 2021, Luiz, a gente teve um índice pluviométrico 70% menor dos últimos 80 anos. Foi muito ruim. E isso é uma coisa que acontece não só no Brasil, né? Você vê que o governo lançou um alerta de emergência hídrica aí no final de maio, né? Para os estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, os estados que compõem a bacia do Rio Paraná, exatamente por causa da falta de chuva, né? E isso comprometeu a produtividade e a produção de milho, de soja, praticamente de todas as culturas aqui no Brasil. E não só no Brasil, né? Porque a falta de água ou o problema da água, até a própria ONU, a FAO, já vinha alertando isso, que a gente vai ter uma pandemia, inclusive, de falta da água mundo afora, Luiz. Agora, Zúculo, aqui em Matão, por exemplo, né? A gente percebeu
que alguns produtores, né, alguns agricultores, optaram por fazer uma safra intermediária depois da soja. Alguns plantaram e outros não. Aqui nós estamos, né, houve um plantio de soja anterior aqui, né? Isso aqui essa rotação de soja e milho é muito assim, é a mais costumeira. Até tecnicamente ela é a mais correta, porque a leguminosa vem primeiro que a soja, depois vem a gramínea, que ela faz assim um complemento técnico muito bom, né? Com relação de nutriente, de praga, de doença, enfim. Mas muita gente que planta soja no verão e planta o milho, safrinha no inverno, esse ano não plantou. E acertou, porque para não correr no risco que a gente está vendo aqui de uma produção zero, né? Zúculo, tudo isso tem um custo, né? Tem uma diminuição de produtividade, também de recursos advindos aí da colheita. Isso reflete no preço final para o consumidor. Sem dúvida, né? Que todo produto vindo da terra, que depende da chuva, inclusive nós estamos aqui, está começando a dar uma... É isso que eu ia falar. Hoje não há nem previsão de chuva, hoje uma terça-feira não havia previsão de chuva e está chovendo, né, nesse exato momento. A gente, só para registrar. Graças a Deus a gente está embaixo de uma chuvazinha, embora pequena, mas é sempre muito bem-vinda, né, Luiz? Mas assim, o Brasil produz 250, sempre vem batendo recordes, né, todos os anos, 250 milhões de toneladas. Metade, um pouco menos dessa quantidade é milho. 110 milhões de toneladas. E de 60% a 70% desse percentual é responsabilidade do milho safrinha, dependendo do ano. Esse ano, como muita gente, em função de ter um plantio tarde da soja, que foi influenciada pela falta de chuva, muita gente não quis nem plantar o milho safrinha. Esse aqui plantou, infelizmente, e vai se dar mal, né? E quem plantou teve uma produtividade muito baixa, em média, a gente está falando de quebra de 15% segundo a Conab e outras empresas de previsão de safra. Mas a gente está vendo aqui um exemplo que a produção aqui foi zero, né? Essa chuvinha que está caindo gostosa agora poderia ter vindo antes, não veio, mas ninguém pode lutar contra a natureza, né? A gente vai ter que aprender, né, Luiz, a não ficar negociando com São Pedro. A gente vai ter que desenvolver novas técnicas para produzir sem ficar negociando com a chuva, né? Mas por enquanto a gente ainda não sabe o que fazer, né? Hoje ela veio, mas veio tardiamente. Pois mas sempre muito bem-vinda.